Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio SAFcast, nosso episódio de número 62. Esse podcast que é um oferecimento de SAF Treinamentos, a maior escola de empreendedorismo jurídico da América Latina, para poder ensinar você, colega advogado, a se tornar um empresário da advocacia. Deixar de focar na técnica que você aprendeu ao longo da sua graduação, ao longo de toda a sua carreira, e começar a focar no que de fato vai trazer resultado para o seu escritório. Resultado financeiro, resultado de performance e resultado de liberdade. Hoje eu vou receber um cara muito querido que se tornou um amigo pessoal, um grande amigo que eu fiz dentro da fraternidade, que vem crescendo muito dentro do nosso grupo, vem se destacando, um ser humano incrível. Ele que é pai do Daniel, do Vitor, da Beatriz, marido da Fernanda. Ele, seja muito bem-vindo, advogado previdenciarista Ivan Paiva. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Saf. É um prazer estar aqui. Tamo junto. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Bora. Vamos lá. Meu irmão, cara, me fala o seguinte, ó, eu gosto sempre de fazer uma dinâmica aqui no podcast, pra quem tá, pra galera que tá... A gente tem muita audiência nova, sempre que saem novos episódios, tem uma audiência nova. Como a gente tá há muito tempo sem episódio, o seu vai ter uma audiência legal. E eu quero que você comece já contando pra galera quem é o Ivan hoje. Depois a gente vai voltar, vai contar um pouquinho da história, do seu escritório, da transformação que você fez na advocacia da sua mãe. Mas me conta inicialmente, hoje, quem é o Ivan? 2024. Então, você já começou resumindo, né? O Ivan é o pai, marido, empresário, é menos advogado, mais empresário. É isso aí. É uma pessoa que executa os sonhos, né? Porque eu sempre escutei que uma ideia no balde vale centavos. Exatamente, o cemitério tá cheio delas, né, irmão? Não é? É. Então, eu tenho executado muito e eu sempre acreditei muito no digital. Aham. Tem pouco tempo, né, cara, que você tá nessa. Da advocacia, assim. Eu sou da T7, né? Sim. Não, eu digo na advocacia. Na advocacia, sim, tem pouco tempo. Sim. Tem pouco tempo. Sim, porque pelos resultados, às vezes a galera olha e fala, pô, o cara deve estar 10 anos no mercado. Não, foi rápido, né? Foi super rápido. Sim. Tem 2 anos, vamos falar assim. Sim, massa. Né? Que tá vindo muito resultado, que tá acontecendo pra gente. Massa. Né? Foi uma grande virada de chave. Massa, tudo cara. Tudo que a gente planejou, né, e sonhou, hoje é realidade. Vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já conheço um pouco sua história, a gente vai contar aqui pra nossa audiência, mas você deu uma pivotada total na advocacia da sua mãe, né, cara? As pessoas, às vezes eu recebo muito aluno ou seguidor que quer se tornar aluno que fala, pô, Saf, o difícil vai ser convencer minha mãe, o difícil vai ser convencer meu pai. Tem muitos anos que ele fazem advocacia da forma tradicional. E quem somos nós pra falar que não dá certo? Porra, olha aqui, o Ivan foi criado com uma advocacia tradicional. Total. Mas entendeu esse movimento de mercado e repaginou a advocacia da mãe dele. Então me conta a sua história. Vamos começar lá 7 anos atrás. Vamos voltar 7 anos. Conta pra galera, onde é que começou a advocacia na sua vida? Então, por motivos pessoais, né? Eu vim pra BH e aí a minha mãe Cara, falou de assim, onde? Eu morava em Piuí. Piuí. Perto de Scarpas do Lago. Sim. E aí a minha mãe falou assim, vem trabalhar comigo, eu preciso de alguém pra me ajudar. E na época, pô, eu até ganhava bem. Falei assim, vou deixar o que eu tô ganhando hoje. A mimosa, né? 15 mil lá. E aí eu falei assim, mãe, quanto você pode me pagar pra eu poder deixar? Ela tá assim, eu te pago R$700. De 15 para 700 é um buraco bem grande, né? Aí falei pra ela, aí você me complica, né? Não tem condição de fazer isso. Sim. E aí, só que eu vi uma coisa interessante, o escritório dela, pô, eu não entendia nada de advocacia, eu entendia de vendas, de ser empresário, de empreendedorismo. E o escritório dela tinha lá 30, 40 pessoas na porta. E eu não entendia aquilo. Gente sentada no corredor, já tivemos problema no condomínio. Sim. E eu falei, espera aí, isso aqui... Tudo presencialzão. Tudo presencial. Mas eu pensei assim, pô, isso aqui é um... É ativo, estranho, né? estranho ela não ganhar dinheiro com isso aqui. Se cada um desse pessoal pagar na minha conta, né, na época... A conta de pão, né? Se fosse R$100, ela já ia ficar bem. Sim. E aí eu entrei e falei assim, vou embarcar nessa. E aí embarquei... Comecei a faculdade, só que assim, Olha só um insight, que eu gosto de fazer o seguinte, eu vou anotar 3 insights e no final eu vou passar. 3 insights que eu aprendi com o Ivan. Todo advogado de sucesso hoje, um dia foi considerado irresponsável e louco. Imagina só, cara, se você não tivesse desistido daqueles 15 mil
para começar a Exatamente. ganhar os 700, R$ 1.000, R$ 1.500 que seja, mas abrir mão da sua vaca mimosa para começar a empreender em um escritório de advocacia, será que você estaria aqui hoje? Então, todo advogado de sucesso um dia foi considerado irresponsável. E talvez quem está assistindo esse podcast aqui hoje está no momento de se considerar irresponsável. Está no momento de dar o passo que o chão vai vir logo ali na frente. Exatamente. Mas e aí? Como é que foi nessa época? Aí você enxergou lá, falou, pô, tem coisa errada. O que você fez? Tava tudo errado, né? Ela era eu advogado. Era Aham. só ela atendia, ela que protocolava, não tinha critério, não tinha absolutamente nada. Aquilo era uma loucura. E engraçado que a minha mãe, assim, ela sempre foi muito criteriosa, ela sempre quis que aquilo acontecesse muito bem, mas ela é só ela. Uhum. E é impossível com esse volume de atendimento. E aí a gente começou a mudar algumas coisas. Falei, mãe, vamos ampliar? Naquela época, ela chamou um coworking e falou assim, não, vamos pro coworking. Uhum. Né? Vamos aumentar. Ela era, além de centralizadora, ela tinha talvez uma escassez de ir pra cima, de uma falta de informação de empreendedorismo por ser de outra geração. O que você enxergava ali naquele momento? O que eu enxerguei é que a faculdade moldou ela para ser uma cabeça fechada. Uma advogada técnica. Exatamente. Uhum. Ela hoje, se ela tivesse a mesma mentalidade, ela seria do operacional. Sim. Apesar de ter um carisma maravilhoso. Sim. Mas ela era totalmente técnica. Tem muito advogado que gosta do que faz, que é bom no que faz, mas não consegue tracionar financeiramente falando. Por que isso acontece? Porque eles são muito bons na técnica e poucos bons no empreendedorismo. E talvez, cara, a geração antiga dos nossos pais, dos advogados que têm mais de 10, 20 anos de carreira aí, vocês não tiveram acesso a esse tipo de informação de empreendedorismo. Né? O advogado bem visto, bem sucedido, era o cara que ia pro caminho acadêmico. Pô, professor de faculdade. Cara, um professor de faculdade ganha R$ 4.000. Ela queria ser juíza do trabalho. Você entende? Para ganhar R$ 30.000. Nenhum demérito, né? em quem faz essa escolha. Mas o que a gente precisa deixar muito claro para quem está ouvindo isso aqui é que existe um mundo apartado do empreendedorismo na advocacia. De Exato. quem de fato está fazendo negócio, de quem de fato está construindo uma empresa da advocacia e através disso consegue ter um alto faturamento, impactar a vida das pessoas, pagar mais impostos, enfim. É crescer de fato. Isso ela ainda não gosta não, tá? De pagar imposto. Ah, mas tem que pagar. Agora recentemente, aí as coisas mudaram, entrou o digital, a gente conseguiu organizar, setorizamos. Mas lá atrás, qual que foi como é que você dobrou o coração da mamãe? Então, como que eu dobrei? A hora que eu falei assim pra ela, mãe, você precisa mudar de vida. Vamos começar a cobrar taxa inicial dos clientes? Previdenciário, hein, Isso. gente? E ela falou assim, não dá certo. Eu falei assim, dá certo. Eu sou vendedor, eu vou te provar que dá certo. E aí ela teve que fazer uma cirurgia de endometriose. E ficou lá, afastada uns 3 meses. Primeiro mês, fechei lá 20 contratos. Aí eu falei assim, não, está fácil demais, vamos botar uma taxa inicial aqui. Aí botei taxa inicial. Aí depois, nos outros 2 meses, eu fechei 30, depois mais 30. Quando ela voltou, os clientes estavam tudo pagando boleto. Ela falou assim, peraí, isso dá certo? Deu certo, funcionou. Deu certo. Quer dizer, ele conseguiu. Falei assim, então, se eu consigo, você tem que conseguir também. Sim. E aí depois a gente foi aumentando essa taxa inicial. E o que mais fez a minha mãe, assim, ela sempre comprou todas as minhas ideias. Isso é o mérito dela. Muito massa Todas isso. as ideias que eu dei. Você é filho único? Tem irmão? Tem irmão. Tem irmão? Tem uma irmã e um irmão por parte de pai. Você é o caçulinha, não? Não, sou mais velho, mais velho. Primogênito. E ela puxa um pouquinho o saco, Sim. vamos falar assim, ela compra as ideias, ela acredita. Confia. Então, isso, pelo menos esse apoio eu sempre tive. Ela nunca foi aquela que falou assim, não faz isso não. E se fosse? O que você deixa de conselho para quem tá ouvindo isso aqui, que tá tentando trazer o digital, uma galera mais nova, mais oxigenada, com mais informação, que tá tentando trazer o digital, que tá tentando trazer o empreendedorismo, que talvez tá nesse momento de querer cobrar uma taxa inicial e o pai e a mãe nunca cobraram ao longo de 10, 20, 30 anos de profissão. Qual que é o caminho para essa pessoa conseguir mostrar para o pai e para a mãe que o mercado tá mudando? Saf, para mim tem 2 caminhos. Ou com resultados, tá? Ou depois de tentar com os resultados não funcionar, ele tem que seguir o próprio caminho. Sim. Deixar aquela pessoa num lugar confortável, numa zona segura e seguir o barco dele. Eu concordo muito com você isso, cara. Ele tem que ir, ele tem que dar o all-in e falar assim, não acredita, eu tentei de tudo, eu amo meus pais, mas eu não quero seguir a vida que os meus pais seguiram, eu vou seguir a minha vida. Exatamente. E aí ele abre o escritório dele, vai entrar, vai fazer mentoria, vai pro digital, vai andar com pessoas que
né? Que agregam, compartilham né? das mesmas ideias que ele. Sim. E aí ele vai conseguir romper essa barreira que são crenças limitantes e escassez. Sim. É o que eu penso. Sim. Essa transformação de um escritório de advocacia para uma empresa, ela precisa acontecer. E o grande problema é que aqueles escritórios mais tradicionais, né? E isso inclui você que advoga com seu pai, você que advoga para um outro escritório, tem um sócio talvez um pouco mais conservador. Essas pessoas precisam enxergar que esse movimento de mercado está acontecendo em todos os setores. Não é só na advocacia, é na engenharia, é na medicina. Cara, você imagina que loucura. Imagina só você aí que tá ouvindo esse podcast no dia que você for fazer uma cirurgia. Imagina se o mesmo médico que te opera é o médico que te recebe no estacionamento, é o médico que faz a sua internação, é o médico que prepara a sua comida, é o médico que te anestesia, é o médico que fica na sala de recuperação, que empurra sua cadeira de roda lá pro seu quarto, que vai lá e troca sua sonda. Perceba que em uma cirurgia existem várias pessoas envolvidas no processo para que isso aconteça. O médico mesmo, o cirurgião, ele chega na hora de fazer a cirurgia propriamente dito. Por que é normal um advogado fazer absolutamente tudo? Isso não entra na minha cabeça. Nem na minha. Então as pessoas precisam entender que você, advogado, precisa ser o cirurgião do seu negócio. Você tem que estar na frente no momento que de fato é necessário. Todo o resto você precisa delegar, as atividades operacionais, as atividades cotidianas, atividades mais braçais que um estagiário pode fazer, você precisa delegar essa atividade. E como que você introduziu isso lá no seu escritório? Foi aos poucos, além da cobrança de taxa, essa setorização? Como é que aconteceu? Eu fui aluno, né, da T7 e quando eu voltei pro Turma escritório... 7 você fez em janeiro do ano passado. Não, T7 janeiro de... Não, o evento janeiro foi 2022. Não, então, janeiro foi T8. Você Isso. fez final de 2022. Isso. Que massa, tem 2 anos, cara. Tem 2 anos. Que massa. E aí eu sou mais cético, porque eu não acreditava. Eu falei assim, o que esse cara tem aqui pra me falar? Guru de internet. É, isso aí. Sim. E aí eu fui pra T7 e falei, vai mãe, vamos comigo. E ela foi no evento do Rio. E aí você falou lá, não, tem que setorizar, não sei o que, eu já tinha visto a mentoria. Tava bem gordinho na época. Eu tenho uma foto, tá? Depois eu tenho que postar ela, que agora você tá top. Tamo junto. E aí eu falei pra ela, mãe, vamos. E aí ela foi e chegou lá, comercial, operacional. E aí quando a gente voltou, eu falei assim, não, tem que pôr muita coisa em prática. E aí a gente chegou, a nossa melhor funcionária tava com pedido de demissão ali. Nossa. Que ela falou assim, eu não aguento mais atender e protocolar, cumprir prazo. Ela fazia tudo. E ela tava assim, a gente tava matando ela dentro do escritório. Sim. E aí pra gente não perder ela, eu falei assim, na hora a gente teve essa sacada. Eu falei assim, vamos montar um operacional? Aluga uma salinha, você vai pra lá. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje, a minha gerente, a minha head do operacional. A melhor que eu tenho. Que massa. Então, vai. Aí ela falou assim, não, tá bom, eu topo. Eu não vou pro outro escritório porque eu gosto muito de vocês. E até hoje ela tá lá com a gente. Então aí minha mãe viu que quando a gente fez isso, o operacional se autoajuda. Sim. O operacional começou Roda sozinho. Ela parou de ter que preocupar com prazos, de ter que preocupar com demandas e pôde focar onde? No em fechar contratos. Exatamente. E aí ela foi vendo que aquilo ali, o volume aumentou muito. E aí eu falei, mãe, agora tá na hora de você sair da sua cadeira. Essa foi a parte mais difícil. Tirar ela da cadeira dela. Porque estar na cadeira do operacional, muitas vezes, para um advogado, também é um vício. Eu falo da cadeira do atendimento. O operacional, ela até aceitou Sim, mas sair. o operacional, o atendimento, vamos colocar... Pra galera entender. Quando a gente fala operacional, a gente tá falando de peticionamento. Tá? Não operacional tudo. Isso, porque o atendimento também é operação. Sim, né? Isso. Sim. É porque a gente já trata o atendimento como parte comercial. A gente já fala interno lá da fraternidade. Isso. Então vamos dividir o seu escritório de advocacia. Se o seu escritório não é dividido, deveria ser em comercial e em operacional. Comercial é tudo que acontece até o momento que o cliente assina o contrato. E operacional é o que acontece depois que ele assinou o contrato. O serviço que tem que ser entregue. Exatamente. E aí ela gostava do tete a tete com o povo, né? Isso, exatamente. De conversar com o senhor ali, explicar, fazer a situação, ver, de fato, transbordar na vida das pessoas. Exatamente. Ela ainda gosta, né? Ela ainda fica lá, só que agora ela tem 2 advogados que atendem pra ela. Sim. Ela fica gerenciando. Sim. Agora ela tá gostando mais. E aí a gente tinha 4 escritórios em BH. Chegou agora no final de 2023, a gente viu que era melhor fechar 2 presenciais. Sim. Não compensava a gente abrir um 100% digital. Também não gosto. O quê? Não gosto de muitos escritórios físicos. Sim. E também não gosto de um 100% digital. Você gosta? Então, eu 100%? gosto. 100%. Mas todo mundo na sua casa?
Não. O escritório Ah, existe, não. físico, que eu Sim, falo então. assim. É porque 100% digital é o cara que fechou e tá só no... Não. A gente tem a sede física. É isso que eu tô falando. Quando eu falo Sim. 100% digital, é que todas as vendas acontecem pelo Sim, digital. a prospecção exclusiva pelo digital. Massa. É igual o meu. Meu é 100% prospecção online. Isso. Mas tem a sede física. Isso, exatamente. E o seu também, que tem uma máquina lá que custa... Ele tem... Caso vocês não saibam, ele tem no imposto de renda dele os computadores. Porque aquilo ali deve valer uma fortuna. Então ele declara bens e direitos, máquina tal, NVIDIA, i9, e não sei o quê. E a gente tá aumentamos mais agora. Aí você fechou, então vamos lá, fechar o físico seria parar de atender que tanto de gente pessoalmente. Isso, a gente tinha 4 sedes físicas. Espalhado por BH. Isso, espalhado por BH. Aí a gente fechou 2 sedes físicas, ficamos com as melhores, que davam mais resultados. Sim. E montamos essa outra sede física para poder prospecção atender online. Só online. Entendi. É o famoso porta fechada. Isso. O advogado precisa entender que existem escritórios que estão fazendo muito mais dinheiro do que você, trabalhando de porta fechada. Porque as pessoas prospectam clientes pela internet, entregam um serviço totalmente de dentro do escritório, então não existe tanta diligência física assim, talvez exista, mas o que eu quero que você entenda é, imagine 100 pessoas na porta do seu escritório todo santo dia. Seria impossível. Mas pelo digital é plenamente possível. Se você tiver uma boa plataforma de atendimento, por exemplo, ChatGuru, você consegue colocar lá, tem várias outras plataformas também de atendimento. Sim. Você consegue colocar todos os seus clientes nessa plataforma, atender de porta fechada e fechar muito mais contrato do que quem está o tempo inteiro conversando com o cliente presencial. Sem escala. Sem escala. E aí eu entendi o seguinte, a gente vai voltar naquela pergunta do convencimento da minha mãe. O resultado. Exato. Agora ela está convencida porque em 8 meses o escritório, esse que é 100% prospecção online, fez o dobro das outras 2 melhores salas. Então, quer dizer, ele já fatura o dobro de um escritório que tinha 15 anos. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. E ela tá assim, isso não pode um negócio desse. Como é que você tá aqui nessa paz? Não vem ninguém aqui, eu tô lá cheio de gente no centro, todo dia um tanto de gente. Aquela advocacia tradicional. Eu falei, mãe, esse aqui é o futuro. O escritório, assim, eu enxergo, tá? Se alguém tiver opinião contra, eu enxergo deixa nos que comentários daqui, aqui, tá tudo certo, a gente compartilha de... eu acho que o escritório presencial hoje, para mim, é um step. Sim. Eu tinha falado isso em outro podcast e eu acredito que é um step. Hoje... Eu vou na linha, Ivan, que é o seguinte, tá? Vou fazer um advogado do diabo aqui. Eu vou na linha que é assim, modelo de negócio. Então, ontem, por exemplo, eu estava conversando com um advogado na academia, um grande amigo que eu tenho na academia, mas ele faz uma advocacia boutique. Aquela advocacia de Brasília, aquela coisa, etc e tal. Aí eu falei com ele, pô, cara, porque... Não, então, mas meu escritório é todo digital, me rende R$80 mil por mês e papapá. Aí ele falou assim, não, mas 80 mil porque você vende os cursos. Aí eu pensei, eu falei, não, a gente não tá vivendo no mesmo mundo. Já viu aquele meme assim? Acho que a gente não tá vivendo no mesmo mundo. Eu falei, cara, não, R$80 mil me rende o meu escritório de prospecção digital de clientes. Eu não recebo cliente presencial. Se eu for falar de venda de curso, nós vamos passar da casa de R$1 milhão por mês aqui. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, talvez você, advogado aí, você acha R$80 mil muito, é o seu sonho, é muito fácil, entre aspas, na verdade não é fácil, é simples, fazer um faturamento maior do que isso trabalhando pelo digital, porque você amplia a sua atuação, você quebra a barreira geográfica, você consegue atuar a nível nacional, você consegue ter muito mais escala, você consegue fazer 5 atendimentos ao mesmo tempo. Exatamente. Então vamos fazer uma analogia aqui, imagina só você, se você tivesse a capacidade de ter mais 5 advogados exatamente igual você, atendendo os clientes, já imaginou o que ia acontecer com o seu faturamento? Quando você atende um cliente presencialmente, você tem que entregar ali 100% de você, o tempo inteiro. Você está ali com o cliente na mesa atendendo, não tem como nem pegar no celular. Agora, quando você atende pelo digital, você consegue atender 5, 6, 7 clientes ao mesmo tempo. Então você otimiza muito, você consegue dar muito mais eficiência ao seu atendimento. Fora que o custo diminui muito. Cara, consideravelmente. Vai lá no chão. Consideravelmente. Porque é um escritório que consegue... Aí eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas ficam sempre focadas em faturar mais. E essa conversa é para quem já está mais avançado. Mas às vezes o advogado, ele quer sempre faturar mais, vender mais, prospectar mais. E aí vamos fazer uma conta. Se a sua margem de lucro é de 30%,
tá? Que já é uma margem alta. Então, a cada R$100 que você ganha, 30 vai para o seu bolso do sócio. Você paga funcionário, paga tudo, etc e tal. Para o mercado tradicional, é altíssimo isso. Se você tem 30% de margem, a cada R$1 que você economiza, você está colocando R$1 no seu bolso. A cada R$1 que você vende, você está colocando 30 centavos no seu bolso. Então, toda economia, ela gera 100% de lucro. Talvez as pessoas não param pra pensar nisso. E aí o cara tem uma puta estrutura inflada com funcionário, com copeira, com cafezinho, gasta um tanto de cápsula para receber o cliente. E no final do mês, se você fizer essa conta, você está gastando ali 20, 30 mil reais de manutenção, que para colocar isso no seu bolso, você teria que faturar 100 mil a mais. Exatamente. Entende a conta da margem, como é que é o negócio? Sim. Né? E eu, pelo menos, enxerguei isso no escritório. O custo reduziu demais. E essa margem de lucro aí, ela no digital, ela é maior que isso. Eu tô falando de mercado tradicional. Sim, mercado tradicional seria isso mesmo. Sim. Cara, aqui no meu escritório, olha que eu tenho uma estrutura inchada. Porque eu tenho bastante colaboradores, eu tenho um time comercial, enfim, a gente tem uma estrutura inchada. E a gente está melhorando isso agora com a nova formatação da SAF Lima Advogados. Inclusive, se você me acompanha aqui há muito tempo, essa é uma novidade. Eu fiz um deal com o meu antigo sócio, comprei a participação societária que ele tinha e a partir da semana passada, SAF Araújo se tornou o SAF Lima Advogados. Isso é mais uma demonstração para você que está assistindo de que o sucesso, ele se paga todo dia. Todo dia você tem que pagar o aluguel do sucesso. Não tem como você chegar lá e falar, não, agora eu vou colocar o pezinho pro alto. Essa é a grande diferença. Eu falei isso ontem na aula, cara. A grande diferença do advogado ganancioso pro advogado ambicioso é o que ele faz depois que ele chega lá. Muitas pessoas, às vezes, viram pra mim e falam, pô, Saf, se eu tivesse faturado 10 milhões com advocacia igual a você, eu já teria parado. É por isso que você não fatura. Porque enquanto você não entender que mais difícil do que chegar no sucesso é se manter no sucesso, você não vai nem chegar, meu amigo. É muito difícil. Você não vai nem chegar. Então você tem que ter esse discernimento. Uma outra pauta que eu quero trocar ideia contigo aqui é o seguinte. Cara, se a gente for parar para analisar de uma forma geral, né? Vamos pegar de uma forma geral. O previdenciário é uma área que, em tese, não dá dinheiro. É mal visto. O cara que vem de holding olha e fala assim, pô, vou ficar atendendo. Prev? Vou atender Prev, pensão, não, INSS, não vou atender isso não. Como é que você reconstruiu, aliás, como você construiu na sua cabeça a possibilidade de se tornar um milionário com o previdenciário, ou seja, olhando para um lugar que a maioria das pessoas não olham, embora a gente tenha 30% dos advogados fazendo previdenciário, um dado que a galera não sabe, mas principalmente no Nordeste, 30% dos advogados são previdenciaristas, sabia disso? Pois é, 30%. 30% dos advogados nordestinos são previdenciaristas. Legal. Por que a galera tem esse mau olhar, não só com o Prev, mas com o consumidor, com áreas mais simples, mas que são plenamente escaláveis? O que você percebe sobre isso, cara? Porque tem muita gente ficando milionário com isso. Eu percebo o seguinte, a pessoa entende que o cliente do Prev, ele é um cliente, né, que ele é hipossuficiente, muitas das vezes ele está passando dificuldades, e o advogado pensa assim, ele não tem dinheiro para me pagar. Amigo, peraí. Isso é uma conta errada. Quem te paga não é o cliente. Quem te paga é o INSS. O INSS tem 51% do PIB desse país. Sim. Ele consome isso. Então, o INSS é 100% executável. Boa. O INSS, você se ganhar o processo, você vai receber do INSS. Então, taca preço. Sim. Entende? Agrega valor ao seu produto. Eu fico vendo muitos advogados Prev que o cara tá cobrando ali, 2 benefícios, 30%, 3 benefícios, 30%. Aí ele vai ver aquele montante dele ali, sabe? Não chega. Aí ele fala, eu não ganho dinheiro, mas a precificação tá errada. Exatamente. Por exemplo, o ticket médio hoje é 14 mil. Sim. Uma coisa que virou a chave que você... Olha como é a importância de estar em um ambiente de pessoas que estão mirando para o mesmo objetivo. Sim. A gente estava em Bariloche, fizemos uma viagem agora há pouco em Bariloche. Não lembro se foi em Bariloche, mas acho que foi na van em Bariloche. A gente estava indo, a gente estava fazendo a motinha, né? O Noite Nórdica. Isso, a gente estava indo desfrutar, porque o desfrute é todo dia. Talvez você não saiba disso, você tem que saber. Você não está desfrutando sua vida, você não vai ter resultado, porque o desfrute faz parte do processo. A gente estava indo desfrutar entre amigos, éramos aproximadamente 65 pessoas lá em Bariloche, com as esposas, os filhos, etc. E o Ivan conversando com a Grazi, um escritório que fatura milhões de reais por mês, lá no Nordeste, conversando com a Grazi, ele quebrou uma crença que a Grazi tinha. E a Grazi, mas meu cliente não paga X. O Ivan, paga sim. Não paga. Então cobra 0,8X. Mas ele não paga 0,8X. E eu só ouvindo, né? Bons mestres, melhores discípulos. Aí o Ivan, então cobra meio X. A Grazi, meio X ele paga.
Resumindo, a Grazi voltou e um simples insight que o Ivan passou para ela lá tem um potencial de aumentar o faturamento dela em 40% ao longo de um ano. Então você imagina qual a importância de estar conversando com pessoas na mesma sintonia. Aves da mesma plumagem voam juntas. Não tem como, é impossível você criar um escritório milionário andando com gente fracassada. Não tem como você criar um escritório com uma formatação empresarial se você chega no seu grupinho e tá todo mundo reclamando do judiciário, reclamando da OAB, reclamando da advocacia. PJE não abre. PJE não tá funcionando. Não tem como, cara, você prosperar num cenário onde o mais próspero ganha 10 mil reais. É humanamente impossível. Então, você acha difícil ganhar 100 mil por mês? Começa a andar com quem tá ganhando 200. Você vai ver que fica muito mais próximo, né, cara? Sim, com certeza. E esses insights, até falando um pouquinho dentro da fraternidade, a gente dá muitos insights, também recebe muitos, né, sabe? Uhum. Esses dias eu fiz uma live com uma call com a Giovana. Sim. Giovana Sassi, isso. E aí ela falou assim, Ivan, me ajuda a precificar um negócio. E dei uma ideia pra ela, ela mudou de 6% para 10%. Sim. Ela começou, já fechou 4 contratos na nova formatação. Sim. Então quer dizer, isso a gente pensa de 6 para 10, parece pouco. É quase o dobro, irmão. Exato. É quase o dobro. A gente conversou 30 minutos. Sim. E foi uma coisa, e foi um insight assim, gratuito para quem não tá dentro do ecossistema, não sabe como é que funciona, né? Sim. É um ambiente de cooperação, cara. É um ambiente de cooperação. Um ambiente onde os advogados estão ali mirando para o mesmo objetivo. E talvez você pense que a concorrência é muito grande. Não é, ela é pequena. Nós temos um grupo com, sei lá, 1.000 pessoas, talvez, no máximo, num cenário de 1.200.000 advogados. Então você imagina. Ah, mas já tem muita concorrência. Eu recebi isso direto. Tem muita concorrência, tem isso, tem aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Diferenciação. Não existe concorrência. Esse relógio aqui, ó, ele custa 350 mil reais. É um Patek Philippe, olha aí pra você ver. 350 mil reais custa esse relógio. Por que o Patek Philippe custa 350 mil? Foi. Esse aí é bom, não é? É bom. Esse é bom. Por que o Patek Philippe custa 350 mil reais e tem relógio sendo vendido a 50 reais? Qual que é a diferença? Os dois marcam a mesma hora. Qual que é a diferença de um Patek de 350 mil para um relógio de 50 reais? Qual que é a diferença de você, advogado, que fatura 1 milhão, para o seu colega que fatura 50 mil no ano? A diferença está na diferenciação. Exatamente. Qual que é o seu diferencial? O que você entrega a mais para o seu cliente? Esse a mais não é técnica, é experiência do cliente. E aí tá uma outra pauta que eu queria conversar contigo aqui um pouco sobre isso. Cara, como criar a experiência do cliente num escritório previdenciário, principalmente online? É com atendimento, é com rapport, é com pertencimento, é entendendo a dor do cliente, é ouvindo mais do que falando. Como que você faz isso lá no seu escritório? Então, os clientes previdenciários, eles sempre são muito carentes. Então, a gente tem que ter uma empatia muito grande. Muitas vezes mandar áudio, evitar escritas, ter o rapport, a conexão e um suporte rápido. Sim, isso é essencial. Suporte rápido. Não adianta a pessoa que está assistindo aqui pensar, não, eu vou abrir o braço, eu vou abrir o digital no meu escritório, mas vou atender daqui 40 minutos, daqui 1 hora. Não vai funcionar igual. Exato. O mundo no digital, ele tem outra velocidade. Exato. Uma vez eu vi um advogado comentando assim, não, porque o cliente me chamou aqui 17h58, já estava na hora de eu ir embora, mas amanhã eu falei com ele que eu vou dar o retorno para ele amanhã à tarde. Meu amigo, você já está fora do mercado. Se você não entender que a gente vive numa sociedade extremamente imediatista, com uma máquina do tempo na mão, porque com esse celular aqui, você tem acesso a qualquer informação em 3 segundos no Google. Se você não entender que o seu cliente ele está vivendo com imediatismo e ele quer a resposta na hora, você já está fora do mercado. E mais do que isso, atender além do horário das 18 horas, que eu tenho certeza que você faz, é um grande diferencial competitivo porque você diminui a concorrência. Você imagina a grande massa, os medíocres, aqueles advogados que aceitaram viver uma mediocridade, isso não é pejorativo, é sobreviver na média. 18 horas eles estão jogando a caneta e indo embora para casa. Graças a Deus que deu meu horário. Então quer ser diferente? Atende fora do horário. Eu faturei 10 milhões em 4 anos advogando, sabe por quê? Porque eu trabalhava 18 horas por dia. 18 horas por dia. E tem gente que não está disposta a ficar até 8 da noite no escritório. Meu amigo, não é para você. Não é para você empreender. É isso que você tem que entender. Faz um concurso público, você vai bater ponto, vai ter férias, vai ter recesso, vai ter o caramba 4.
Agora, quer ficar milionário com a advocacia? Vai ter que comer o pão que o diabo amassou durante um tempo. A boa notícia é que depois a conta fecha, você vai criar um time e esse time vai entregando o serviço. Mas primeiro você vai ter que comprar a briga. Você comprou por quanto tempo? Porque 2 anos, vale a pena? Talvez 2 anos? O que você prefere? Viver uma vida de merda ou dedicar 2 anos? Exatamente. Quantas vezes eu tive que ficar até 1 da manhã? Até hoje, eventualmente, né? Eventualmente, sim. Sábado, inclusive, eu tava no escritório, mas aí é com outro propósito. Tava lá montando mais computador, fazendo mais coisas. Sim. Tava mexendo com as minhas coisas lá, mas é pra outro propósito. Sim. É pra crescer o escritório. Tá no estratégico total, não tava fazendo peça. Exatamente. Até essa questão de horário, a gente tá até pensando já em ampliar o horário de atendimento. Então, quer dizer, as meninas do comercial, elas já ficam com o sistema que a gente usa, tem Sim. até no celular. Sim. Por quê? Porque o cliente quer a resposta naquela hora. Ah, mas meu funcionário vai atender depois do horário? Meu amigo, você como líder tem que estimular que ele faça isso. Qual que é a forma de remuneração? Exatamente. Uma remuneração variável? Tem meta para bater? Tem objetivos? Você tem que entender. Presta atenção nesse insight que eu vou te dar aqui de graça, tá? Você é advogado, dono de escritório. Você tem que entender qual que é o próximo objetivo do seu funcionário. É isso mesmo, o próximo objetivo. É comprar uma casa? É pagar uma escola particular para o filho, é poder ter um plano de saúde, é trocar de carro, é comprar moto, é pagar a prestação de alguma coisa, é reformar a casa da mãe. Qual que é o objetivo desse cara? E aí você vai colocar o seu escritório como um instrumento de realização desse objetivo. Quando o seu funcionário entender que através do trabalho do escritório ele vai atingir aquele objetivo, e isso precisa ser real, tá? Não é falazada, tem que ser real. Você vai ter um funcionário extremamente leal e que não se preocupa com o horário. Por que eu tenho funcionários hoje que 10 horas da noite estão fechando o contrato? Porque eles sabem que aquilo vai retornar para eles. Então você tem que ter gente boa ao seu lado sim, mas você tem que se tornar um líder bom. Porque se você não souber valorizar seu funcionário, não adianta de nada tudo que você está construindo. O cara vai chegar às 18 horas, vai largar a caneta e você vai ficar sozinho. Vou falar uma coisa aqui que a minha gerente do operacional, a Carol, que eu contei, né? Que ela tá com a gente, ficou com a gente. Eu fui para imersão, né? E vi que a minha gerente do comercial, ela tá com outro propósito, ela tá saindo do escritório. E aí uma estagiária foi pro TJ, a outra advogada do operacional subiu pro comercial, o outro não tava dando certo, dispensei. Quer dizer, o operacional foi minado ali a poucas pessoas. Isso acontece. Acontece, e é do jogo. A galera tem que entender. E vai acontecer de novo. E vai acontecer, e vai ter rotatividade todas as vezes. Exato. É normal. E você tem que estar preparado. Sim. E aí eu liguei pra gerente e falei assim, e aí? Ela falou assim, deixa comigo. A equipe do operacional é minha. Eu já tem contingência aqui de currículo, já vou contratar, já trouxe meu notebook. Se precisar, eu trabalho até a noite. Mas os prazos estão adiantados em 3 semanas e não vai acontecer nada. Sim. Quer dizer, ela puxou a responsabilidade para ela. Sim. É tudo que um gestor quer escutar. É um intraempreendedorismo. Você fala tem muita... Assim, eu quero ela do meu lado, pô. É o intraempreendedorismo. E tem muita gente que tem medo, fica podando o advogado contratado porque acha que ele vai roubar a sua ideia, porque acha que ele vai sair, vai abrir o dele. Deixa eu te contar, talvez isso aconteça. E se acontecer, tá tudo bem. Você fez o seu papel de transformar a vida daquele colaborador, ele já ia sair. Se o cara tiver a vontade de fazer o dele, de empreender, algum momento ele vai sair. Então o que você tem que entender? Você não pode podar, você tem que estimular para que esse colaborador intraempreenda dentro do seu escritório e consiga te entregar um resultado absurdo. Cara, você imagina, Patrick entrou em 2020, tem o currículo que ele mandou colado no escritório. Em 2020 o Patrick entrou como advogado do escritório, foi ganhando o espaço dele ao mesmo passo que eu fui permitindo que ele ganhasse. Então não adianta você ter um ótimo colaborador se você, advogado, dono, não permite que o cara faça o que tem que ser feito. Né? Não dá autonomia, não dá alçada. Ah, mas é meu nome que está em jogo. Ah, mas isso, ah, mais aquilo. Faça um exercício de diminuir o seu ego. Comece a permitir que seu funcionário agregue. Resumo, estamos aqui 4 anos depois, o Patrick se tornou meu sócio. Imagina, cara. Eu falei isso com ele ontem. Imagina, irmão, se eu não tivesse você num momento desse. Você já imaginou se eu não tivesse você para comprar junto comigo essa ideia e ir para um próximo nível? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, pessoas vão passar pela sua jornada, bons colaboradores vão passar, bons sócios vão passar, até o dia que eles vão deixar de ser bons. E no dia que eles deixarem de ser bons, você tem 2 opções. Ou você vai parar com eles e vai ficar parado, ou você vai encostar e falar, desce que eu quero continuar remando.
E aí você vai encostar, você não vai jogar ninguém no meio do mar, você vai encostar numa ilha. Encosta numa ilha e fala, olha, tá pesado. Você parou de remar, não dá pra gente continuar. Então desce aqui nessa ilha, você vai ficar são e salvo aqui, ó. Vou até deixar com você minha água e minha comida. E continua remando, continua caminhando. Porque é isso que vai, de fato, mudar o seu jogo. Então você tem que entender que, ao longo da sua advocacia empreendedora, as pessoas vão vir e vão ir. E tá tudo bem. Agora, quem quiser ficar, permita que esse cara entre e empreenda. O telefone continua tocando. Entre aspas, né? Sim. No meu escritório não tem telefone. Sim. No que é digital não tem. Mas eu falo assim, os clientes continuam indo lá. Exatamente. Não tem o nome de uma pessoa que o cliente tem que ser com aquela pessoa. Exatamente. Isso eu acho um erro. Sim. Aliás, erro assim, né? Pra quem, por questão de liberdade. Sim, mas tem grandes players aí. Por exemplo, o Vitor Lana tem o nome dele e ele tá Sim. top, né? No direito E sofre consequências da decisão que ele fez. Muitas vezes querem falar com o Vitor. Né? Então, assim, essa questão de, é o nome do escritório, é o sobrenome e tal, eu particularmente prefiro desvincular a pessoa. Eu também. Então, é SAF Lima Advogados. Nem o SAF, nem o Lima. SAF Lima Advogados. Então, se fosse Marcelo SAF Advogados, Patrick Lima Advogados, eu ia ter uma pessoalidade muito grande. Por isso que eu quero que vocês entendam. E é muito importante você ter essa noção, tá? A advocacia empreendedora é uma empresa, não é você. Você vai sair da posição de eu sou o advogado tal, eu sou o advogado top, e vai sentar na posição de eu sou o dono de uma empresa da advocacia. É aí que seu jogo vai começar a mudar, cara. O faturamento vai aumentar, o marketing vai funcionar, você vai ter tempo para você realmente ganhar dinheiro. Vai conseguir ter mais liberdade, né? Uma coisa que você não faz, eu sei disso, eu também não faço, audiência, peticionamento, fechar contrato com o cliente. Nada mais disso a gente faz. Sim. Então, o que eu acho que o advogado que está assistindo ele tem que entender é isso, que ele tem que realmente sair da cadeira ali de advogado e começar a empreender no próprio negócio. Sim, as pessoas precisam entender, cara, que enquanto você estiver sentado na cadeira que qualquer pessoa pode sentar, a cadeira que só você pode sentar tá vazia. E qual que é a cadeira que só o advogado dono do escritório pode sentar? A cadeira do empreendedor. A cadeira da gestão. Isso não quer dizer que por algum momento você não vai ter que descer lá no chão de fábrica. Vai ter que ir, cara. Vai. Às vezes você vai ter um colapso que 5 pessoas vão pedir demissão ao mesmo tempo e você vai ter que descer lá. Não tem jeito. Então você tem que entender que não existe jogar o pezinho pro alto e aposentar. Isso não existe no empreendedorismo. Não mesmo. Não existe. Mas eu quero ter mais liberdade, eu quero isso, eu quero aquilo. Esteja disposto a assumir riscos. Um desses riscos é eventualmente ter que voltar lá para a operação. E ter que refazer a operação. Eu gosto muito de usar o exemplo do Vitor Lana. O Vitor Lana, ele teve uma ruptura societária não tão amigável quanto a minha, graças a Deus a minha foi amigável. Ele teve uma ruptura societária e o sócio dele simplesmente jogou tudo pro alto e deixou os prazos que eram de competência do sócio, a Deus dará. O que aconteceu? O Vitor Lana ia deixar os clientes na mão? Não. Voltou pro operacional. Fez audiência, fez prazo, contratou gente, delegou de novo e se ausentou de novo agora da operação. Então, hoje ele conseguiu dar um zoom out. Mas, às vezes, você vai ter que dar um zoom in. E vai ter que voltar para dentro da operação para entender. Pô, seu resultado tá caindo, sua performance tá baixando, seu comercial tá vendendo menos. Volta lá e entende. Entende o que tá acontecendo. Sim. Porque é aí que vai começar a mudar seu jogo, né, cara? Eu acho que essa é a linha. Uma outra pauta que eu queria conversar contigo é sobre parcerias dentro do ecossistema. O que você vê de vantagem em fazer parcerias dentro do ecossistema? Um ambiente mais controlado, a quantidade de contratos, as amizades que são feitas, o desfrute. O que você diz do relacionamento interpessoal que a gente tem dentro do grupo? Você que é um cara que, nos últimos meses você explodiu lá dentro. O que você vê e qual que é a dica que você deixa para quem tá entrando no ecossistema ou para quem já entrou? Como que a pessoa se destaca ali dentro? Olha, eu acho que a gente tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Você mesmo já falou isso várias vezes e eu digo que a galera é muito parceira. Realmente, não vai acontecer de você fazer uma parceria e fulano não te pagar. Principalmente dentro da Black. Um ambiente moderado, né? Isso. Principalmente um ambiente moderado, de pessoas sérias, de pessoas que querem crescer, de advogados de sucesso, né? E que realmente, para mim, tem feito muita diferença. Eu fiz várias parcerias, inclusive em Bariloche. A gente estava lá na viagem, né? O pessoal tá mais descontraído, é muito mais fácil da gente se relacionar. É, lógico. E tá sendo muito bom para mim. Né? O escritório, eu acho que eu já tô com 12 parcerias, 12 parceiros.
Então tá vindo habituais, que sempre estão mandando clientes, né? Eu também tenho alguns que eu mando, e é muito benéfico. O ecossistema realmente está fazendo a diferença na vida do escritório. Meu irmão, que massa, cara. Ó, eu separei aqui 4 insights pra gente compactar isso tudo que a gente falou pra essa galera. Vê se você concorda comigo com esses insights, tá? E aí você dá a sua opinião sobre cada um deles aqui que eu peguei contigo hoje. Insight 1. Todo advogado de sucesso um dia foi irresponsável. O que você pensa sobre isso? Você tem que dar o all-in muitas vezes na sua vida para você conseguir ganhar muito dinheiro. Você tem que ser louco. A diferença do louco pro gênio é só o resultado. Exatamente. Então, ó, você aí que hoje talvez é taxado de louco pela sua família, pelo seu cônjuge, você que às vezes é taxado de louco, cara, pelas pessoas que mais te amam. Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa romper. Você só vai diminuir o volume do que elas estão falando e vai continuar seguindo o seu caminho. E aí você vai enfrentar 3 fases. Primeira fase, a fase da zombaria. Vão te zombar. Pô, virou blogueiro. Digital não dá certo. Digital não dá certo, virou blogueirinho. Olha lá, vai anunciar joguinho também daqui a pouco do Tigrinho. Advogado do Tigrinho. Vão te zombar quando você começar a se posicionar na internet. Segundo ponto que você vai enfrentar é a raiva. As pessoas vão começar a tentar te atacar. Elas não conseguiram te parar na zoação, elas vão tentar te parar na dor. Então o que elas vão fazer? Elas vão te representar na OAB, elas vão te denunciar, elas vão vasculhar até o último fio de cabelo seu, para poder fazer com que você pare pela raiva. Só qual que é a boa notícia? É que quem enfrenta essas 2 fases chega na terceira, que é a fase do reconhecimento. É a fase que as pessoas viram para você e falam, pô, Ivan, o que você fez, cara? Tem só 2 anos, você tá explodido? O que você fez? Me ensina, como é que você fez? E é a hora que você vai virar e falar assim, tá aqui o link, que eu vou te ensinar. Você vai comprar meu treinamento e eu vou te ensinar. Então você vai enfrentar essas 3 fases, né? O segundo insight que eu tirei com você, o resultado convence o cético. O que você diz sobre isso? Quer fazer diferente, mostra os resultados. Né? Quer que a pessoa faça diferença, mostra os resultados. Exatamente. Acho que falar todo mundo fala, né? Mas fazer poucos fazem. Sim. Eu vejo isso como um guia para você, advogado, que tem um sócio. Eu vejo isso como um guia para você, advogado, que tem uma sociedade que não funciona mais ou que não acredita nas mesmas coisas. Um guia para você, advogado, que talvez seu cônjuge não acredite no que você está falando. Talvez seus funcionários não compraram essa ideia. Apresenta o resultado. Porque é muito fácil você contrapor o seu pai e falar, pai, tudo que você está fazendo está errado. E aí vai conflito, chega lá, senta e fala assim, então eu vou testar. Exatamente. Deixa que eu testo. Exatamente. Eu vou vender desse jeito que eu tô falando. Se vender, se fechar, você compra a minha precificação. Exatamente. E aí você apresenta com resultado, com dados. É diferente do achismo. Eu acho que vai dar certo. Não, apresenta com resultado. Terceiro insight, quem te paga é o INSS. A galera às vezes acha que, eu vou advogar para um cliente pobre do previdenciário, ele não tem dinheiro para me pagar. Deixa eu te contar. Quem te paga não é o cliente, é o INSS. E ele é rico, hein? Ele é rico e é solvente. E quarto e último insight, cara, que eu peguei contigo aqui. E isso é uma escola para você, tá? Para você, advogado engomado, de terno e gravata, que acha que você é Deus, que todo mundo tem que parar para conversar com você, que você que é o dono da razão, papapá. Advogado tem que gerar rapport. Não é sobre você, é sobre o seu cliente. É sobre o problema que ele está enfrentando. É sobre a dor que ele está, naquele momento, enraizada. É sobre entender qual é a jornada que o seu cliente precisa passar e gerar uma comunicação com ele no seguinte sentido. Eu tô com você. Pode confiar em mim. Eu compro essa briga junto contigo. O que você pensa sobre isso? Tem até um amigo da Frate que fala INSS aqui não, né? Uhum. Então a gente compra a briga e o INSS não vai, né? Ganhar quem daquele é? cliente. O Gilberto. Ele pegou isso do Valdeci. Um abraço pro Gilberto e pro Valdeci. Você é da época do Valdeci? Não. Não conheceu o Valdeci? Não. Beijo, Valdeco, se estiver assistindo isso aqui algum dia. Valdeco, advogado bancário lá da Frate, top. Tamo junto. Meu irmão, cara, o que você deixa de insight pra galera que tá entrando nesse ecossistema nosso? Pra quem tá assistindo esse podcast, falou assim, pô, cara, eu quero tá andando com esses caras, eu quero desfrutar, eu quero trabalhar pra caramba, eu quero plantar pra lá na frente eu colher. Mas eu quero fazer parte de uma tribo, de um grupo, onde as pessoas me entendam. Porque talvez hoje você está inserido, talvez hoje você, advogado, esteja inserido num ambiente onde ninguém te entende. Você é o bicho papão, porque você fala de empreendedorismo, você fala de contratação, você fala de prospectar clientes pela internet, você fala de aumentar o faturamento. E talvez a maioria dos advogados medíocres não estejam prontos para essa conversa. Então o que você precisa fazer? Você precisa buscar a sua galera. Exatamente. Aves da mesma plumagem voam juntas. Para de andar com advogado fracassado.
Enquanto você estiver andando com esse Zé Ruela aí, que é o seu grupinho, você vai ser mais um deles. No momento que você passar a andar com gente que tá prosperando, que tá fazendo, que tá buscando resultado, que tá buscando alternativa, você vai ser o próximo a prosperar. O que você deixa de conselho pra essa galera que tá nessa jornada? Para quem já tá dentro do ecossistema, foque nas parcerias, faça mais parcerias. Você vai elevar o seu nível aí de advocacia. E para quem não entrou, tá perdendo. Porque realmente, se você tá dentro desse grupinho que o Saf acabou de falar, que o cara só quer saber da OAB, de PJE, de outras coisas, faz uma pergunta para ele. Pergunta para ele, você acha que advogado tem que vender? Se ele te falar que não, você tá no lugar errado. Foge. Se você quer mudar de vida. Foge. Se Sai ele correndo. Se ele falar que sim, você fala assim, ó, vamos sair, vamos entrar na fraternidade. Vem cá, tem um curso pra eu te mostrar, vamos entrar nesse curso aqui, tem desconto pra sócio. Exatamente, vamos entrar. Sim. Aí talvez esse cara com esse pensamento, talvez até sirva pra ser um sócio. Exatamente, e talvez vocês vão criar coisas inimagináveis, coisas que talvez, cara, você nunca imaginou criar e que vai ser plenamente possível simplesmente por uma decisão de trocar de ambiente. E aí, Ivan, quero dizer pra você, meu irmão, que o que você tá construindo, eu admiro demais. Então, parabéns, obrigado. Sou seu fã por tudo que você tá construindo, pela história que você tem de vida, que eu conheço a sua história de vida, a gente não falou isso aqui no ar, mas né, quem tem a oportunidade de conhecer sabe a história que você tem, então sou seu fã, cara, parabéns. E quero te dizer que eu já mentorei mais de 20 mil advogados, e eu sinto o faro de longe. E isso que você já construiu não é nem a sombra do que há de vir. Então, meu irmão, parabéns, eu tenho certeza que você vai explodir muito ainda, sou seu fã. Obrigado por ter aceito esse convite, ter vindo aqui. Tamo junto. Deixa sua rede social pra galera te seguir, quem porventura ainda não trocou uma ideia contigo, não te conhece, qual que é o seu Instagram, como é que eles te encontram? @oivanpaiva. Vai estar aqui no vídeo também, se você tá pelo YouTube, e tá na descrição também desse podcast. Lembrando que esse podcast também está disponível no Spotify. E se você tá no Spotify, vai lá no YouTube pra você ver a gravação. O Ivan tá de terno aqui hoje, terno e social. Não era pra vir de terno, era pra vir de camiseta. Mas eu tenho certeza que foi a Fernanda que falou com você. Vai de terno, vai bonitinho. Inclusive, um abraço pra Fernanda. Tamo junto, meu irmão. Obrigado por ter aceito esse convite. Casa tá sempre aberta. Vamos colocar uma data pra você voltar e contar o que mudou de lá pra cá. Ó. Hoje sim. É 10 de setembro de 2024. Vamos colocar pra você voltar aqui em fevereiro de 2025. Tá fechado? Fechado. Então, fevereiro de 2025, o Ivan vai estar aqui contando o que mais que transformou pra ele. Tamo junto, esse foi mais um SafCast. Clica aqui embaixo, deixa sua curtida, compartilha isso aqui com aquele amigo advogado seu escasso que você tem. Vem mudar de vida. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, @MarceloSaf, Marcelo com 2 L's, e Saf, S-A-F-E, Safe, para alguns. Pode chamar do jeito que você quiser. Meu propósito é te ajudar a mudar a sua advocacia e impactar mais vidas. Tamo junto e é só o começo.